Você fica lendo flashcards, você fica fazendo um resumo, copiando as coisas do livro e fica tentando decorar aquelas informações. Tudo isso é uma informação muito superficial que não vai fazer com que você aprenda o conteúdo. Vem comigo que eu vou te mostrar como que você vai fazer para aprender de fato o conteúdo sem usar esses métodos que não são efetivos para o teu aprendizado. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de neurociência de aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar essa forma de estudar e, consequentemente, aumentar seu desempenho. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a otimizar o seu aprendizado e seu desempenho nos estudos. Então já se inscreve aqui que tem muito conteúdo para te ajudar. Bom, mas por que aqueles estudos como flashcard, ficar fazendo um resumo, perder horas fazendo um resumo e ficar lendo, tentando só responder questões, não são estudos ativos e não são estudos benéficos para vocês? O que acontece? Quando você faz esses estudos, como por exemplo de flashcards, onde você escreve o texto e fica lendo até memorizar aquela informação, muitas vezes ela não é um estudo ativo. O que acontece? Para que a gente consiga aprender uma informação, a gente precisa necessariamente que essa informação, além de ser consolidada, ela precisa ser um estudo ativo. E o que seria um estudo ativo? O estudo ativo é quando você aprende um conteúdo na base e você pega aquela informação que você aprendeu e você tenta pôr ela em prática, ou seja, você pega aquele conhecimento que você acabou de aprender e coloca ele em prática. Quando você faz isso, você está consolidando uma informação. Então a gente precisa entender um pouquinho de memória para falar sobre isso. O que acontece com a memória? A gente tem alguns tipos de memória, mas o que é principal aqui para nós é memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória de curto prazo automaticamente memoriza coisas a curto prazo, mas o que faz com que ela guarde as informações a curto prazo? Ela guarda geralmente informações que são fatos e acontecimentos e são coisas mais superficiais. Ou seja, tudo que você só deixar no superficial, ela vai esquecer facilmente, porque ela acha que aquilo não é importante. Agora, quando você pega uma informação com muitos contextos, uma coisa ligada na outra, pode ser fator emocional, pode ser fator que interfira uma ligação na outra, por exemplo, quando eu aprendo um conteúdo de uma forma bem aprofundada, aquelas informações ficam conectadas e aquilo é retido na minha mente, porque eles identificam que isso é uma informação importante. Então, consequentemente, ela vai para a memória de longo prazo. Então, isso é a diferença de memória de curto prazo para memória de longo prazo. Dito isso, o que faz com que eu consiga aprender mais? Quando eu pego uma informação e ao invés de eu ficar usando um flashcard só para ficar lendo aquilo que está escrito, eu estou decorando aquela informação e ela é muito superficial, então consequentemente ela vai para minha memória de curto prazo. Agora, quando eu aprendo um conteúdo na base, quando eu digo na base, é aprender a matéria no livro, e eu tento fazer isso de uma forma ativa, ou seja, eu tento, por exemplo, explicar sobre a matéria, eu tento escrever sobre aquilo que eu aprendi, eu tento dar uma aula sobre o assunto. Quando eu faço isso, eu estou consolidando aquelas informações na minha mente. Então, eu aprendi a matéria e eu aprofundo ela e faço com que ela fique na minha cabeça. Então, por isso que é um erro quando você perde lá o tempo, você pega, lê uma coisa no livro e você escreve tudo isso no seu resumo, e você fica lendo, relendo, relendo. Isso é decorar, isso faz com que você não aprenda as informações direito, isso faz com que você não retenha os conteúdos. Então a melhor forma de você aprender uma informação da forma correta, aprender um conteúdo da forma correta, você precisa pegar aquela informação, então o tópico, vamos lá dizer, o tópico é célula. Você vai pegar esse tópico de célula e você vai estudar ele no livro. Então muitas vezes tem no livro de biologia, no livro de bioquímica, num livro de fisiologia, você vai achar sobre esse tema, então você vai ler lá sobre aquele tema, vai estudar. Eu entendi aquele conteúdo? Beleza, eu entendi. Agora eu preciso fazer o que a gente chama de estudo ativo, que é pôr esse conhecimento que eu tenho em prática. E como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso através de tentar falar sobre o assunto, por exemplo, dando uma aula. Então pode ser que você esteja no teu quarto mesmo, você tente dar uma aula sobre o assunto. Não tem ninguém para explicar? Pode explicar para si mesmo, pode tentar explicar para a parede. Então o que você vai fazer? Ah, a célula é isso, a função dela é isso, ela faz isso e aquilo, aquilo. Você começa a explicar a matéria. Isso faz com que você pegue uma informação que está lá consolidada e você põe ela em prática. E quando você faz isso, você está reafirmando uma informação na tua mente. E, consequentemente, ela vai ficar mais tempo na sua cabeça. Ela vai ficar numa informação que a gente chama de a longo prazo.
Por isso que a gente chama a memória de longo prazo. Então, quando eu faço esse estudo ativo, eu guardo cada vez mais informação e retenho cada vez mais ela. O outro ponto que mais atrapalha vocês do que ajuda é quando vocês fazem aquelas revisões espaçadas. O que seria revisão espaçada, que é o que a maioria faz aqui? É você estuda um dia, aí depois de uma semana estuda de novo, daí 15 dias, 30 dias. E o que isso acaba sendo um problema? De fato, a gente tem uma curva do esquecimento, que é quando a gente começa a esquecer uma informação. Mas muitas vezes, você não precisa ficar revisando toda semana, a cada 15 dias ou todo dia. Se você aprender aquele conteúdo na base, aquela informação já vai ser retida para sua memória de longo prazo. Então, consequentemente, você já vai guardar aquela informação. Então, não precisa você ficar fazendo essa revisão espaçada. E muitas vezes, quando você fica fazendo essas revisões espaçadas, você acaba se perdendo nos dias que você já fez, na qual resumo eu já li, qual resumo eu não li. Isso acaba mais se perdendo do que te ajudando. Então, o que eu sempre sugiro para os estudantes? Primeiro, aprende o conteúdo na base, porque quando você aprende o conteúdo na base, você consolida as informações. Pronto, isso é o primeiro ponto primordial. Faz o estudo ativo, que é aquilo que eu falei. Falar sobre o assunto, tentar explicar, tentar escrever sobre aquilo que você entendeu, isso são formas ativas. Feito isso, o que eu faço? Eu só vou resumir, só vou revisar aquelas informações, aquelas revisões que a gente chama de que não é espaçado, porque não precisa fazer isso. Você só vai fazer isso quando você sentir que aquela informação está esquecendo. Ah, Igor, mas como que eu sei que aquela informação está sendo esquecida da minha cabeça? Por exemplo, num dia você tá lá, aí você tenta relembrar aquele conteúdo. Tá, agora eu vou lembrar aquela matéria de célula que eu estudei. Tá, matéria de célula é isso, tal. Não tô conseguindo me lembrar direito. Aí é o momento que você pega aquela informação e volta e revisa. Então, isso é uma coisa que você não precisa fazer sempre. Você precisa fazer quando a sua mente está se esquecendo daquela informação. E quando ela está se esquecendo, por isso que eu falo que é muito importante que, além de autoestudar ali, você precisa também se autodiagnosticar. Eu sei quando eu estou esquecendo uma informação, eu também sei quando eu não estou esquecendo uma informação. Então, quando você tentar relembrar aquela informação e você vê que aquela informação não tá na tua cabeça mais, significa que você precisa revisar. E aí sim é o momento de você fazer a revisão. Você não precisa ficar fazendo toda semana uma revisão, toda semana uma revisão. Você não precisa. Você só precisa fazer isso quando aquela informação tá se esquecendo da tua cabeça. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar sua forma de estudar. Se você ainda não é inscrito, eu sugiro você se inscrever, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar. E também já ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando sai um vídeo novo. Além disso, eu também te convido a me seguir no meu Instagram, tá apresento pra vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre respondo caixinha de perguntas de vocês e também já está aberta a lista de espera para minha mentoria do MIP. Para quem não sabe o que é MIP é meu método de estudo, onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta, otimizando o seu tempo, estudando menos e aprendendo muito mais, então consequentemente melhorando seu desempenho nos estudos. Então se você quer aprender, tá cansado, tem dificuldade nos estudos, entra lá e se inscreve que são poucas vagas. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!